Irmãos, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da Palavra do Senhor. A nossa revista tem que sempre apresentar a Bíblia que Jesus usava, fazendo uma referência ao Antigo Testamento, né? Jesus, os escritos de que Jesus dispunha, eram os escritos do Antigo Testamento, e ele usou muito esse texto para edificar a vida daqueles que estavam ao seu redor e para nos ensinar. E a Bíblia, então, agora como a Palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento se completam para ensinar a nossa fé. E assim, o Antigo Testamento, há pessoas que não gostam de ler o Antigo Testamento, que acham o Antigo Testamento difícil. E tem um motivo para ser difícil, e o tema da nossa lição de hoje talvez seja um pouco sobre isso. Por que o Antigo Testamento é tão difícil de se ler? Por que a gente vê tantas histórias e às vezes difíceis de entender essas histórias? Como é que a verdade de Deus pode estar revelada ali? Né? De que maneira? Por que Deus não foi mais direto, não é isso? Como fala assim, a verdade é isso, mas ao contrário, ele vem e nos conta tantas histórias, né? Então, a gente vai ver na aula de hoje que o tema é o mundo do Antigo Testamento, né? Como vocês viram lá no início da nossa transmissão, né? O mundo do Antigo Testamento. Nós vamos estudar. O texto que a revista nos propõe é um texto em Isaías, no capítulo de número 40, a revista nos indica o texto no número 40, peraí, deixa eu abrir aqui, deixa eu voltar para vocês, né, Isaías 40, e eu quero que você abra sua Bíblia lá em Isaías 40, do verso 12 ao 31 é o texto central da nossa revista. Esse texto começa com perguntas, e a pergunta é sobre Deus, e aponta para esta majestade, para esta glória, para essa transcendência, para este absoluto que é o nosso Deus. Então começa assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu a terça parte de um éfa no pó da terra, pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Então aqui com perguntas indagando, quem é que pode fazer uma coisa dessa, por exemplo? Olha só, na concha de sua mão, né? Tenta imaginar isso. Medir todas as águas da terra, não é isso? Como é que isso é possível, medir todos os mares na concha de sua mão? Então, na verdade, a resposta que Isaías tem é: Deus é o único que pode. E qual é o contraste que Isaías quer usar? O contraste que Isaías quer usar é o contraste com os ídolos. Então lá no verso 18 diz: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe a madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. E então o comparativo entre este Deus que mede as águas do mar na concha de sua mão com os ídolos, né, naquele tempo, esculpidos em madeira, em pedra, e Deus diz assim: é com esses deuses que vocês vão me comparar? É possível comparar o Deus vivo a estes deuses? Então, no verso 21 até o verso de número 24, Deus faz assim uma espécie de comparação jocosa. Por exemplo: acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tenho anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, falando de Deus, cujos moradores são como gafanhotos. É ele que estende os céus como a cortina, desenrola a tenda. É ele quem reduz, né? Estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna nulidade os filhos da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis? E aí então, esse texto base, ele dá o tom da nossa aula hoje, que é justamente tentar entender este ambiente do Antigo Testamento, que era justamente um ambiente de muita idolatria.
Então, irmãos, a ideia da nossa aula de hoje, deixa eu voltar aqui, minha aula aqui já está no slide final, e eu quero ir para o slide inicial. Isso aqui, o mundo do Antigo Testamento. Então, nesse mundo do Antigo Testamento, é importante a gente frisar, nós olhamos para um mundo diferente do nosso. A revista até começa justamente usando essa analogia de quando você viaja para um outro país. Estou imaginando aqui o Lucas, salvo engano, o Lucas estava num país diferente, não sei se era Turquia, agora me lembra aí, ou Hungria, acho que é Hungria, né, Lucas? Imagino como deve ser diferente na Hungria. Ou se você viajou para um país árabe, né, uma cultura diferente até nas roupas, ou se você foi para a China, né, uma língua tão complexa, hábitos tão diferentes, e a gente nem precisa ir para tão longe, né? Por exemplo, a Verinha aí, imagino que ela que veio de Pernambuco, por exemplo, ou a Rebeca, né? Ambas vieram ali de Pernambuco, do Agreste, ali do sertão. Imagina chegar aqui em São Paulo, uma outra cultura, outros hábitos, né? Ou vocês que viajam para o sul, né? Bate, vai lá para o Rio Grande do Sul, outros costumes, até as festas típicas são diferentes. Tenta imaginar as festas típicas dos farroupilhas lá do sul para os amazonenses, né? Tenta imaginar essa diferença cultural e como é a gente se inserir numa cultura diferente. Dentro do nosso país ainda tem a língua que de alguma maneira nos une, mas até a língua às vezes é difícil de entender dentro mesmo desse contexto. Agora imagine você, né, viajar para um outro país, para uma outra cultura. Agora aqui na Bíblia a gente não só viaja para um outro país, para uma outra cultura, que é o país, a terra de Canaã, para a cultura hebreia, judaica, mas a gente viaja para uma outra época, para um outro mundo, né? E no Antigo Testamento, de uma forma particular, a gente não só vai para uma outra época, mas para uma outra época muito distinta, o mundo antigo, o Antigo Oriente. Vocês aí que conhecem um pouquinho de história, por exemplo, quando a gente fala de Jesus, dos apóstolos, a gente já está falando de mundo ocidental, gente. Mundo grego, né? Pensamento grego. Jesus vem nesse período em que a cultura grega, que gera o Ocidente, né, que é o que a gente diz o ponto de partida do Ocidente, o mundo greco-romano, que é o nosso mundo ocidental. Então, o próprio cristianismo já nasce dentro desse chamado hemisfério cultural, conhecido como Ocidente cultural. Agora, você imagina os hebreus em Canaã, Josué e as suas guerras, que viviam no mundo do Oriente Antigo. Nós estamos falando de uma cultura que transcende muita coisa para nós, que está muito além, muito distante da nossa. E é esse o caminho, é isso que a gente vai ver hoje na nossa aula, tá bom? Então, é uma aula que tem assim um certo teor, um pouco técnico, tal, mas eu não quero que você se perca nisto. Quero que você faça a sua pergunta, coloque aí as suas indagações, as suas dificuldades para entender o Antigo Testamento. Né? Hoje talvez a gente não consiga esclarecer determinados pontos culturais, né? São muito amplos, mas a gente vai tentar aí abordar. Então a Ana hoje está me ajudando aqui, a minha secretária aqui hoje é a Ana Beatriz, né? E então você escreve a sua pergunta, põe a sua colocação para a gente começar a conversar sobre isso. Antes da gente falar um pouquinho de Bíblia, né, de olhar a Bíblia e pegar alguns exemplos, como a nossa revista trabalhou, eu quero falar um pouquinho sobre este conceito, que se chama conceito de inspiração dinâmica, e não inspiração mecânica. A inspiração dinâmica da Escritura é um conceito teológico que diz o seguinte, que Deus revelou a Escritura, revelou a sua vontade através da palavra, através do Antigo Testamento e do Novo, de uma forma dinâmica e não mecânica. Ou seja, Deus, ele usou a cultura humana. Deus, ele não somente se revelou e disse assim, olha, a verdade é esta. Ele vem e revela essa verdade através deste instrumento cultural. Então, a doutrina da inspiração bíblica deve ser considerada como um acontecimento dinâmico e não mecânico. O que isso quer dizer?
Deus escolheu revelar-se dentro do ambiente cultural, histórico e vivencial daqueles homens que ele usou como instrumentos. Por exemplo, ele chama um homem como Davi, cuja vida antes de ser rei era pastorear ovelhas. Então Davi vai escrever um salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor. Davi usa a realidade que está ao seu redor, né? Deus utiliza a realidade de Davi ao seu redor, inspira Davi acerca da verdade deste salmo, mas essa verdade que Deus quer revelar, quer ensinar, através, por exemplo, do Salmo 23, é uma verdade que levou em consideração a própria realidade de Davi, que era pastor de ovelhas. Davi entendia isso muito bem. Por isso, então, os instrumentos usados, os instrumentos musicais, a língua utilizada, no caso, o hebraico, em muitos trechos o aramaico, você tem tudo isso Deus usou, o que acontecia na época, as questões pessoais. Por exemplo, uma coisa era você pegar um profeta, né, se você puder abrir aí, abra aí a sua Bíblia em Amós, abra aí comigo em Amós. Amós, deixa eu ver aqui, palavra do Senhor, palavras que em visão vieram a Amós, que era dentre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Esse terremoto aconteceu no tempo de Uzias, tá? Então veja só, Amós vai dizer para Deus assim: eu sou só um boiadeiro, não sou um profeta, sou só um boiadeiro. Eu acho interessante ele era mesmo de entre os pastores de Tecoa. E Deus usou a sua experiência para revelar a Israel a sua verdade. Agora é diferente, por exemplo, de um profeta como Isaías. O profeta como Isaías era alguém que vivia no templo, tanto é que nos dias do rei Uzias, Isaías estava no templo e viu o Senhor, e viu que as abas de suas vestes enchiam o templo, enchiam toda a terra. Então o que é isso? Deus, é o que a gente chama então de inspiração dinâmica. Deus se revelou através, usando esses elementos histórico-culturais. Por isso, muitas vezes, você vai ler no Antigo Testamento, especialmente no Antigo Testamento, para falar a verdade, você vai ler textos assim que usam a cultura daquela época para revelar a verdade de Deus. Eu quero lembrar aqui, por exemplo, quando Boaz ia desposar Ruth. Então ele vai até os anciãos ali na porta, ele faz um acordo com o resgatador, que era um outro parente, que tinha prioridade antes dele. Ele então faz um acordo e lança a sandália. Para que lança a sandália? Que era um costume antigo de se fazer de praticar, era um ritual, era o que a gente chama liturgia do negócio. Naquela época era lançar a sandália. Eu preciso lançar a sandália toda vez que eu for fazer um acordo com alguém? Não. Mas eu estabeleço acordo com as pessoas, empenho a minha palavra. E até hoje o empenhar palavras já é uma coisa diferente, a nossa cultura já mudou. Agora a gente faz um contrato, a gente escreve, registra no cartório um contrato. Era como se Boaz estivesse fazendo isto, ali nos muros da cidade, em frente à porta onde ficavam os anciãos. Vamos falar um pouco disso, nossa própria revista trata disso. Então, é preciso que você entenda que a leitura bíblica do Antigo Testamento é como você imergir, É como você imergir não somente em uma outra língua, mas em um outro universo cultural e histórico. Então, quando você for ler o Antigo Testamento, você tem que entender isso, tá? Você tem que saber que isso é o fato. Você não vai querer transportar a realidade cultural e histórica do Antigo Oriente para a sua leitura de hoje e para o que você vai fazer após a sua leitura. É o contrário.
Você tem que entender, fazer esse filtro, a gente vai falar um pouquinho, né, de enxergar a verdade através deste filtro da cultura, por meio do qual a verdade é apresentada. Então, assim, a leitura do Antigo Testamento tem esse porém, né, e esse porém é um pouco mais complexo que o Novo, por isso, quando as pessoas comparam, o Novo Testamento é mais gostoso de ler, pastor, mais fácil de entender. É lógico, porque é uma cultura mais próxima da nossa, apesar de ser distante, hein? É distante, mas é mais próximo, hein? Quando você olha para o Antigo Testamento em comparação. Então, assim, primeiro não confunda, lembre-se disto. Deus resolveu utilizar a vida humana, a cultura humana, a história humana, como uma das ferramentas da sua revelação. E é nosso dever trabalhar com isso. Por outro lado, antes também de entrar no assunto, eu quero fazer essa comparação entre clareza espiritual e desafio intelectual. O que é? Então, pastor, só vai poder ler o Antigo Testamento só vão poder ler o Antigo Testamento pessoas muito conhecedoras da história de Israel? Quer dizer, para eu entender o Antigo Testamento, eu tenho que conhecer tudo da história de Israel? Aí é que está. Não. Né? Por que não, pastor? Você não está dizendo que isso está lá? Sim. Mas é que você tem que lembrar o seguinte, que o texto bíblico ela é uma verdade clara que é espiritualmente aplicada ao nosso coração. Quem aplica ao nosso coração a verdade da Escritura é o Espírito Santo. Então isso implica dizer, né, que eu não conheço, eu sou uma pessoa simples. Eu pus aqui a figura aí, né, duas figuras aparentemente diferentes, né, díspares. Um homem do campo, mais humilde, ali lendo um jornal, e esse jovem aí, estudante, possivelmente em uma universidade, aí viajando nas suas fórmulas matemáticas. E assim, essas duas pessoas podem ler a Escritura, e a Escritura ela terá uma clareza espiritual para elas. Essa clareza espiritual também utiliza de forma dinâmica a nossa realidade. Deus não precisa que você seja um erudito em história antiga, na história do Antigo Oriente, para você entender a Bíblia, para você entender o Antigo Testamento. Tá? Então, assim, fica tranquilo, tá? Essa é a ideia, que Deus aplica espiritualmente ao coração do homem, né, que essa verdade que ele revela no Antigo Testamento. Então, por isso eu vou aumentar aqui o slide para você também que está no celular poder ler, né, que o texto ficou muito grande. Então, o texto bíblico é uma verdade clara, espiritualmente aplicada ao coração do homem, que faz com que a pessoa mais simples possa usufruir de sua profunda sabedoria, mesmo sem os recursos intelectuais para avaliações histórico-culturais. Então, assim, pensa bem. O homem mais simples, não tem cultura, a pessoa mais simples, às vezes com um mínimo de leitura, apenas até para a interpretação do texto em português ter dificuldade, ele pode ser guiado pela verdade e usufruir da sabedoria profunda da Escritura, que produz um novo homem, que produz uma nova mente, que produz um coração apegado a Deus, um coração sincero, um coração justo, um coração reto. A pessoa mais simples, ela pode aprender essa sabedoria profunda. A própria Bíblia diz, né, no Salmo 19, quem puder aí, abra aí para acompanhar, Salmo 19, falando da Escritura, diz assim: o temor do Senhor é límpido, isto é claro, é transparente. A partir do verso de número 8, né? A partir do verso de número 7, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, testemunha fiel e dá sabedoria aos simples. Ou seja, ele é tão transparente, ele é tão límpido, ele é tão claro, que a pessoa mais simples, ela pode ser muito abençoada. Mas, gente, isso não significa que então não tem valor algum aquela pessoa mais estudada, que tenha mais recursos intelectuais. Veja, eu acho que a gente tem que saber, né? A gente tem que saber fazer essa distinção, como eu termino aqui. Então, essa pessoa mais simples, ela pode aprender,
mesmo que ela não tenha esses recursos para entender avaliações histórico-culturais. Por outro lado, isso não deve nos levar a crer que conhecimento e erudição espiritual sejam impedimentos, ou conhecimento e erudição cultural sejam impedimentos para um melhor aprendizado. Ao contrário, pode ser ainda mais valioso para o crescimento que Deus deseja dar a você, se você tiver um entendimento, um entendimento intelectual mais apurado, por isso um conhecimento erudito, cultural. Gente, porque tem gente que acha que se a pessoa estuda muito, que se a pessoa conhece muito, se a pessoa lê muito, ele lê história, ele lê sociologia, ele lê filosofia, ele lê psicologia, ele lê tudo, que ele vai se desviar da fé por causa disso. De jeito nenhum. Ao contrário. Deus é dinâmico com isso. Se Deus é dinâmico na inspiração, também devemos considerar que Deus é dinâmico na iluminação, para que a gente leia o texto bíblico e mesmo com a nossa história, mesmo com capacidades eruditas, alguém possa ser muito crente, muito fiel, muito piedoso. É lógico que há pessoas eruditas que confundem erudição com conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico não é sinônimo de erudição, mas erudição não é um impeditivo a conhecimento bíblico verdadeiro. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque é importante a gente fazer essa distinção, né? Já que eu, voltando aqui no slide anterior, estou falando que existe um mundo cultural e que eu tenho que aprender a verdade bíblica lendo esse texto que foi escrito dentro de uma cultura. Por outro lado, eu não dependo de erudição cultural para poder entender o texto bíblico, porque ele é claro em si e ele é aplicado a você espiritualmente. No entanto, se você tiver cultura, pode ser que isso seja se você entender melhor o ambiente bíblico, então tem muitos livros que podem te ajudar, né? Livros que contam a história do Israel antigo, livros de história, sempre muito bom para o crente ajuda muito a conhecer um pouco do ambiente histórico-cultural de Israel, do Antigo Testamento, e tem muitos livros sobre isso. Por quê? Porque o ambiente histórico-cultural do Antigo Testamento foi o modo como Deus se revelou. A gente não pode negar isto. Está aí, gente, uma estátua, né? Essa estátua está no Museu do Louvre. Eu visitei o Museu do Louvre hoje de manhã, pela internet, tá bom? Entendam isso. Eu queria ter ido, né, pessoalmente, mas não fui pessoalmente. Então, aqui você trata de um dos reis, né, um dos sábios da antiguidade, né, dos povos sumérios. Aqui é uma estátua segundo a pessoa que legendou a estátua lá. Eu não estou conseguindo ler a legenda. Filha, você consegue ler essa legendinha aí da estatueta para mim, filha? Você consegue ler a legenda? Leia para mim a legenda da estatueta. Está bem pequenininha lá embaixo, aqui. Não dá para ler? Tá. Deixa ela ler, porque eu não estou conseguindo enxergar aqui na minha slide, está pequeno. Tem algumas partes que eu consigo ver. Tá. Uma das mais belas peças de escultura romana? Não, romana, suméria. Suméria é delicada arte mesopotâmica. Isso, aí tem um nome, se eu não me engano, dessa estátua, né, que é um nome diferente. Gudea. Então veja, Gudea era um antigo rei sumério, tá? É bem interessante, do período ali entre os sumérios e os acádios, né? E é interessante estar lá, olha que preserva. E esse era um mundo onde a verdade bíblica, digamos, é um mundo ancestral da verdade bíblica. A verdade bíblica, o ambiente hebraico, né, judaico, foi o ambiente onde a Bíblia, o Antigo Testamento foi revelado. Então o texto diz assim: o Antigo Testamento foi escrito no ambiente hebraico-judaico, isto é, dentro da cultura do povo judeu descendente dos hebreus do Antigo Oriente, envolvidos em em torno, né, em toda uma cultura mesopotâmica prevalecente na sua história anterior. Os ancestrais, né, históricos, as histórias que existiam antes
de surgir a nação de Israel, as histórias mesopotâmicas. A língua dos hebreus, assim como as suas histórias ancestrais, permeiam o texto bíblico de uma maneira que conhecer estes fenômenos culturais poderá nos ajudar a entender alguns dos aspectos implícitos ali da verdade revelada. Tá bom? O que eu quero dizer com isso? Quero que você entenda, puxa, quando eu leio o Antigo Testamento, eu estou lendo essa cultura. Eu estou lendo cultura hebraica? Sim, mas eu estou lendo cultura hebraica que foi antecedida pela cultura suméria. E esses povos da antiguidade eram povos altamente rivais, né? Porque eles tinham seus deuses locais, os seus deuses às vezes eram deuses de algumas pequenas vilas. Isso tudo criava um ambiente cultural de bastante luta entre esses povos. Por isso que você vê tantas guerras no Antigo Testamento. As guerras do Antigo Testamento, puxa, elas às vezes assustam, né? Elas às vezes assustam, a gente fica preocupado. Por que tem tanta guerra na Bíblia? Por que tem tanta matança? E há quem diga, não, esse não é o mesmo Deus, porque o Deus do Novo Testamento é outro, é o Deus da paz de Jesus Cristo, né? Que é um outro ambiente, gente. É um outro ambiente cultural. Assim, quando você vê Abraão sai para guerrear contra outros 5 reis para salvar o seu sobrinho Ló. Abraão não está preocupado, mas Deus, o Senhor não é o Deus da paz. Não, ele oferece pão e vinho ao rei de Salem, ao rei da paz, mas ele sai para guerrear contra os reis. Ele vai lá e ele não vai lá fazer guerrear jogando dados, não, é com espada mesmo. Né, com lança, eu acho que arco e flecha também. Assim, aquele era o ambiente, e a gente precisa entender. Então, assim, você vai ler o Antigo Testamento, você tem que fazer esse filtro, né? Conhecer a verdade através desse filtro cultural. Vai lá, tem uma pergunta, filha? O Hélio perguntou, a civilização mesopotâmica é a mais antiga de quem se tem conhecimento? Pois é, assim, Hélio, eu não sou um especialista, talvez a Dolores pudesse nos ajudar mais, eu acho que ela deve estar na aula dos jovens, né? Se ela estiver por aí ela vai ajudar. Acredito que não, eu acho que antes dos mesopotâmios, que os mesopotâmios, nós estamos falando dos povos com escrita, né? Os mesopotâmios, os sumérios, os acadianos e os egípcios. Os egípcios são uma civilização tão antiga quanto... que eu falei dos mesopotâmios, porque a cultura hebraica ela é mais descendente das civilizações mesopotâmias. Lembra de Jó, lá em Ur dos Caldeus, né, em Uz dos Caldeus, e o próprio Abraão, que vem dessa região. Né? Então a cultura hebraica ela tem como cultura ancestral os mesopotâmios, especialmente os sumérios, os acadianos. Mas nós temos outros povos, eu não sou especialista, mas é que esses povos... eles estão mais claros, mais registrados para nós, porque eles eram culturas com escrita. Né? Lembra a escrita cuneiforme lá dos sumérios? Né? Então, esses povos, a história desses povos é mais conhecida. Mas antes deles, certamente, havia outros povos. Né? Inclusive, ali, naquela região que a gente considera como o início da humanidade, biblicamente falando, lembra de Babel? Ali na região entre os povos mesopotâmios. Né? Então a gente imagina que ali surge a civilização humana, né, naquela região, mas dizer que os sumérios eram os povos mais antigos que se conhecem não é a minha especialidade. É possível que haja vestígios de outras civilizações, mas vestígios escritos, esses são os povos mais estudados por causa da sua escrita. Tá bom? Então assim, esse é um dos nossos desafios, né? Dos nossos desafios para a leitura do Antigo Testamento e o seu entendimento, que é conseguir, por meio e com o uso do filtro dessa cultura, aprender o que a verdade que verdade está sendo revelada ali. Os povos mesopotâmios, como os sumérios e os acadianos, precursores dos povos semíticos, eram politeístas, por exemplo, e por isso mesmo eles desenvolviam forte cultura de antagonismo cosmovisional. Estranhamos que nesse ambiente Israel tenha sido ordenado a eliminar os povos cananitas, por exemplo, quando eles entram na terra de Canaã. Isso não é uma coisa que a gente acha muito estranho. Por que Deus mandou matar todo mundo, matar homens, matar crianças?
Deus revelou-se através dessa cultura, gente. É assim, se você pegar, por exemplo, Marduk, um deus sumério, e você pegar Ra, um deus egípcio, e você falar assim, bom, os povos egípcios, seguidores de Atum-Ra, os povos sumérios, seguidores de Marduk, eles não sentam para conversar, vamos combinar um jantar para a gente acertar nossas diferenças. Essas divindades são opostas. Então, a cosmovisão, a percepção de mundo que cada um desses grupos construía, era muito antagônica. E essa era a cultura. E, gente, eu sei que às vezes a gente fala, puxa, que coisa mais selvagem, né? Essa nossa maneira de se referir aos povos antigos, são selvagens. Não, aquilo era a civilização daquela época. Se você vivesse naquela época, com toda a sua sabedoria, você teria os mesmos comportamentos, tá? E o curioso, né, que eles não mataram tantas pessoas como nós, com um só botão, joga uma bomba que mata 80 mil, 100 mil pessoas. Eles iam pro cara a cara, né, com arco e flecha, com lanças, escudos, né, e às vezes só as mãos. E na verdade, assim, era a maneira daquela cultura. Nossa maneira de fazer guerra é bem diferente, na minha opinião, bem mais destrutivos nós somos. Tanto é que o século XX foi o século que mais matou pessoas, né? Tá certo que era o século que tinha mais gente no mundo, mas era um século que se desenvolveu armas muito mais mortais. E me parece que nós não paramos de desenvolver coisas mortais. Assim, entenda a cultura do Antigo Testamento. Você não pode chegar lá e falar, olha, estou escandalizado. Não, você tem que entender a cultura por meio da qual Deus se revelou. Por isso que a gente leu Isaías 40, né, o que o autor da revista propõe, Isaías 40, que é justamente a gente ver esse ambiente cultural, né, essa religião que era uma guerra de Deus. Uma pergunta, uma observação? A Dolores falou, pastor, o senhor está correto em relação à Mesopotâmia como berço da civilização na acepção da palavra. Com os conhecimentos que temos no momento, as primeiras cidades surgiram ali. Ah, joia! Sabia, Dolores, que você iria me ajudar, não ia me deixar nessa enrascada, né? Obrigado, Dolores. Exato, ali começa a civilização, só não sei te dizer se a gente poderia classificar aqueles primeiros povos, como os sumérios, como sendo os primeiros povos, mas certamente dentro ali do local onde nasce aquela cultura, a cultura mesopotâmica, então digamos, o que a gente pode dizer o berço, a origem das civilizações, né? E ali se espalha. Então você vê, existe, por causa desta percepção de mundo altamente dependente dos processos míticos, da cultura que, veja, naquele momento histórico, cultural, as percepções de mundo derivavam bastante desta ideia. Todos imaginavam que a existência do mundo se devia aos deuses, que as realidades sociais eram construídas a partir dessas realidades míticas. Isso implica dizer o seguinte, que eles estruturavam suas sociedades assim. Eu tenho feito alguns estudos em mitologia egípcia, lá por causa das aulas lá do Mackenzie, e faço uma comparação como era a civilização, a organização social do Egito e a estrutura hierárquica dos deuses. Né? Então é muito interessante quando você faz uma comparação, fala, puxa, a estrutura social do Egito com o faraó no topo da pirâmide, e aí pirâmide, estou aproveitando, né, a figura, no topo da pirâmide está o faraó, você tem abaixo dele ali as classes sacerdotais e a nobreza, e lá embaixo o povão, os guerreiros, os escravos. E é muito interessante quando você olha para a ideia da hierarquia dos deuses, Atum-Ra acima de tudo, os seus filhos, os deuses puros, como os deuses numa segunda escala, os deuses que organizam as águas, que organizam o ar, o vento, o fogo, e depois os deuses serviçais, como Osíris, Ísis, que eram aqueles deuses que pareciam humanos. Né? Tanto é que Osíris trai Íris com Néftis, a história é bem interessante, parece uma família humana, mas são deuses. Né? E aí eles geram filhos
com características, por exemplo, o Anubis, que era um dos filhos de Osíris com Neftis, que era um deus com cabeça de cachorro, né? Um chacal, né? Acho que é um chacal. Então o que você vê? Você vê como aquelas sociedades eram muito dependentes e era uma guerra de deuses dessas culturas. E aí você vai no Antigo Testamento, o que você vai ver no Antigo Testamento é, digamos, essa cultura de embate de deuses. Ela é a cultura onde Deus se revela como o único e verdadeiro Deus. Por isso você vai ver essa comparação de Yahvé, né, de Yahweh, com os deuses como Baal, por exemplo. Como, por exemplo, Baal. O Antigo Testamento utiliza essa cultura de guerra cosmovisional dos deuses para revelar como é que eu vou dizer? Para revelar essa percepção da verdade de Yahvé como único Deus. A maneira como essa verdade é revelada é através dos diversos combates ou embates e vitórias de Yahvé sobre as divindades ao seu redor. A questão central da idolatria no Antigo Testamento é ensinada através desse ambiente, desse filtro cultural do embate. Já no Novo Testamento, por exemplo, aí você vai ver uma diferença, né? Já no Novo Testamento, você já não vê isso, porque no Novo Testamento, a idolatria, ou o combate à idolatria, que é o ponto central da Escritura, porque a lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, a idolatria já ganha um outro ambiente cultural, conceitual, são as riquezas, é o amor ao mundo. Mas no Antigo Testamento, no ambiente do Antigo Testamento, esse combate à idolatria, ele tinha a ver com essa luta entre os deuses. Tá? E aí a nossa revista, ela está muito permeada por estes elementos. Eu vou pegar aqui um exemplo, se você puder abrir a palavra de Deus aí. Vai comigo no livro dos reis, segundo livro dos reis. Segundo livro dos reis. Opa, estou procurando o livro dos reis lá na frente, que é isso? Segundo livro dos reis, por exemplo, no capítulo de número 18. Veja só, nós temos um problema que é justamente o casamento de Acabe com Jezabel, que era uma filha dos Sidônios. Está lá no capítulo de número 16, verso 29. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E como se for a causa de somenos andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Então, esse era o contexto. Acabe, o rei do reino do norte de Israel, se casou com uma mulher idólatra, adoradora de Baal. E Acabe adorou Baal. Verso 32, capítulo 16. Levantou um altar a Baal na casa de Baal e edificaram em Samaria. Então, veja, em Israel, o reino do norte, que havia se separado da casa de Davi, que era o reino do sul, Judá. Israel, então, o Jeroboão I, o general, que leva 10 tribos e funda, então, esse reino do norte, Israel, ele já era um rei idólatra, não queria que o povo viesse a Jerusalém para adorar, então ele cria 2 templos, e ele põe ídolos nesses templos. E o Acabe só continua, só que ele faz pior, ele casa com uma mulher Sidônia, adoradora de Baal, e ele edifica templos específicos para Baal e adora Baal lá. Então esse era o contexto de Elias. Por isso que Elias, ele entra nessa história e Acabe tem um problema com Elias, porque Elias diz, não vai chover. Porque Baal era o Deus que controlava a chuva para os sidônios.
Então os adoradores de Baal entendiam que o Deus da chuva era Baal. Só que Elias vem e diz, não, não é Baal, é Yahvé, é Jeová. Então veja, olha só, é um embate. Aí quem vai fazer chover era o Deus da chuva e do fogo, Baal, não é isso? Então quem vai fazer chover é Deus. Ok, aí tem a disputa entre Elias e os profetas de Baal, que você vai encontrar no capítulo de número... Onde é que eu vou encontrar isso? Capítulo de número... Cadê? A derrota dos sírios, a vocação de... antes disso. No capítulo de número 18, eu já havia até falado, né? A partir do verso de número 20, você vai ver este embate entre Elias e os profetas de Baal, representado aí nessa figurinha do nosso slide. É o seguinte, olha, Yahvé mostrou que Baal não é Deus. Os profetas de Baal clamaram, choraram, pediram, mas ele não respondeu. Agora veja a oração de Elias, verso 37 do capítulo 18. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda o fogo, né, lambeu a água que estava ali no rego que foi aberto ao redor do sacrifício. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. O profeta de Deus matou, né, os profetas de Baal. Então, esse era um embate. Nossa, que sanguinário. Não, isso aí era a cultura daquela época, Deus revelando-se através da cultura. Então você tem que pegar esse filtro cultural, entender este filtro cultural, e principalmente o Antigo Testamento tem esse aspecto da guerra de deuses, né? Cosmovisões de natureza mítica, que criam nações muito antagônicas. Então era muito comum, aqueles povos viviam em guerra. Tanto é que, por exemplo, os filisteus pegam a arca de Israel, eles falam, o Deus de Israel está dentro dessa arca, e levam lá para o templo de Dagon. E aí o Deus Dagon, cai diante da arca 3 vezes. Aí os filisteus falam, não, o Deus de Israel é muito forte, manda ele de volta. Pode falar, filha. O Davi perguntou, Deus era a favor do aniquilamento dos povos por questão cultural e de construção de hegemonia / dominação? Não, veja, o Davi, ele está se revelando através da cultura humana. Deus é supracultural. O que ele está fazendo é, como Calvino dizia, né, que para nos revelar a sua verdade, para que pudéssemos compreender a sua verdade, ele balbucia, ele nos fala em nossas línguas, para que nós possamos compreender quem ele é. Deus é supracultural, ele está acima disso. Ele criou todos os povos, ele criou todos os homens, mas ele mostra dentro desta cultura que se tornou, né, a cultura humana. Lembra lá da Torre de Babel? Eles se dividem os povos, e ao se dividir os povos, as idolatrias também se dividem, e eles não se dividem apenas pela língua, eles se dividem também a lealdade do coração. Então é dentro daquele caldo de cultura politeísta, Deus vem revelar a sua figura como o Senhor de toda a vida, usando para revelar isto, esta história cultural. Então, se a gente disser assim, Deus é a favor de ter a hegemonia matando pessoas, não, Deus está acima disso. Se ele fosse, teria sido até hoje. Né? Então agora, quando chega no Novo Testamento, que você tem uma cultura diferente, assim, agora vamos buscar pessoas de todos os povos e nações. Agora, uma das maneiras de você também perceber que Deus é supracultural é, por exemplo, o Salmo de número 117. Você vê no Salmo 117, louvai-o todos os povos. Ou no Salmo 67, onde ele diz assim, que se conheça na terra o seu caminho e entre as nações a sua salvação. Então Deus estava se revelando Deus único, não com o objetivo de fazer só de Israel a sua nação, mas de mostrar em Israel que ele era Deus, para que todos os povos conhecessem que ele era Deus. Mas primeiro seus filhos.
Então, é como acontece hoje. Primeiro, nós nos convertemos, somos a igreja de Cristo, que conhece a verdade, que conhece o seu Deus, para que, conhecendo o seu Deus, anuncie a todos os demais a sua verdade e convide todos os demais a virem, a amar e adorar ao nosso Deus. Ou como disse lá o profeta Miqueias, né? Todos os povos afluirão ao monte do Senhor e o adorarão. Então a ideia de Yahvé não é de ser a supremacia pela aniquilação dos outros, mas pelo contrário, que eles percebam o juízo de Deus contra a idolatria, por isso eles são mortos. Aí eu estou usando um filtro cultural, olhando através desse filtro cultural. O juízo de Deus contra quem se afasta. Você lê Sofonia, você vai ver, ai daqueles que adoram as estrelas, ai daqueles que esquecem do Senhor. Né? E aí, com isso, mostraram aos povos que os povos se rendam ao Senhor. Então, acho que a gente pode olhar as coisas desta forma. Agora, quando a gente lê o Antigo Testamento, tem que lembrar que esse é um ambiente cultural onde esta verdade se revela, né? Ou através desse filtro cultural se revela. Deus poderia não usar o filtro cultural para se revelar? Poderia, mas nós não entenderíamos. Na verdade, os nossos irmãos do passado não entenderiam. Se Deus não usa palavras escritas e escritas através de homens dentro da sua cultura, nós não entenderíamos. Né? Nós teríamos dificuldade para a compreensão disto. Então eu acho que Deus, por amor a nós, balbucia, como disse Calvino, ele vem a nós, ele usa as nossas limitações para nos revelar a sua verdade transcendente. Muito bem, vamos passar mais um slide, está demorando um pouquinho, mas passou. Onde queremos chegar, irmãos? Queremos chegar nessa propositura aqui final. Qual? Que você... Pois não, antes de passar o slide aqui de conclusão, vai lá, filha, pode falar. Duas coisas. Davi primeiro falou, a diferença entre Deus se manifestar no seio de uma cultura barra linguagem e de reverberar práticas culturais que firam sua vontade revelada em Jesus Cristo. E tem uma coisa da Dolores, se a senhora quiser responder. Pois não? A Dolores falou, Pastor e Davi, se me permitirem uma participação, a ordem de Deus para o povo de Israel aniquilar os povos que habitavam a terra prometida tinha por objetivo impedir que o povo de Deus se contaminasse com práticas daqueles povos e abandonasse o Senhor. Sim, sem dúvida, mas veja, mas se contaminar aqui é se contaminar com a idolatria. Lembra que o pano de fundo é sempre a idolatria no Antigo Testamento, ou o grande pano de fundo é a idolatria. É o afastar o coração do Senhor, do Criador. Ou permitir com que a sua lealdade seja a outras estruturas que não ao Criador. Então o Criador se revela através dessas culturas, através dessa história cultural, né, dessa redação da... Peraí, eu estou atrás do slide, né? Através dessa redação bíblica que leva em consideração de forma dinâmica a própria história das pessoas, né? Veja, ele não está atestando com isso que o jeito de se purificar é o morticínio, ele não está ensinando com isso. Isso é a nossa leitura cultural imposta para eles. Porque hoje a nossa cultura está em outro patamar nessa relação dos povos. Se a gente estivesse vivendo dentro daquele momento, é esse que é o ponto. Você fazer uma viagem para aquele ambiente cultural, conseguir compreender esse dinamismo da revelação histórica. Quando eu olho para trás e digo, por exemplo, que a Escritura, puxa, a Escritura ela é machista. Por quê? Porque só os homens podiam fazer determinadas coisas. Só os homens eram contados no censo de Israel. Então eles eram machistas. Não. Aquela cultura lidava sim com as populações. A Escritura, ela vai valorizar, você vai ver a valorização da Escritura para mulher e homem em textos como, por exemplo, formou o homem e a mulher, ambos à imagem de Deus. Agora, as culturas se construíram, aí você vai ver Abraão, por exemplo, como a nossa revista usa, para poder gerar uma descendência, ele tem um filho com Agar, a serva. Porque a cultura do Antigo Oriente, ou do famoso Oriente Próximo, já que naquele tempo você tinha
aquela região ali, né, dos Sumérios era o chamado Oriente Próximo, e mais lá ao extremo, a China, por exemplo, a Índia, o Extremo Oriente, ali no Oriente Próximo, era um modo que as famílias precisavam ter continuidade, as comunidades eram familiares. Então era um jeito, para Abraão, foi Sara quem disse isso para Abraão. Então veja, só que Deus vai dizer, não, mas o descendente que eu quero prover não é um descendente que a cultura constrói, mas é um descendente que eu vou te dar. Então Deus intervém sobrenaturalmente na cultura, na verdade na história de Abraão, e mesmo Sara sendo estéril, lhe dá um filho. Mas até então Deus está usando todo esse complexo cultural. Agora eu não posso voltar para lá e falar e olhar para o Antigo Testamento sem esse filtro, sem fazer essa viagem histórica. Assim é qualquer livro de história. Tá? A gente vai ler qualquer carta de D. Pedro I. Hoje a gente faz muita releitura histórica, os senhores Dolores aí, da área de história principalmente, faz muita releitura histórica e com a tentativa de impor sobre a história as perspectivas nossas de hoje. Então a gente vai lá, puxa, eu não estou, veja, a gente olha os heróis da antiguidade e fala, ele não era herói coisa nenhuma, ele tinha uma amante. Tudo bem, é lógico que eu não estou dizendo que ter amante era uma coisa séria, mas eu não posso impor a ele, a dizer, ele não era um herói porque ele tinha uma amante, no caso do D. Pedro. Nem estou dizendo que seja herói. Até dizer que eles são heróis, hoje as pessoas falam, herói? Herói por quê? Porque a gente tem uma ideia, né? A gente tem uma ideia de fazer releituras a partir de nós. Então, assim, a escritura ela é dinâmica nesse ponto. Essa é a nossa dificuldade. A gente vai ter que fazer esse filtro, é lógico. Nós não podemos sair falando assim, tem alguém adorador de Baal, tem que morrer. Não é isso, de jeito nenhum. Tá? É por isso que a gente tem que fazer essa leitura filtrada. É encontrar o combate da idolatria, que é a raiz da mensagem, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Agora, por exemplo, você não vai ver, você não verá, né? Você não verá, por exemplo, no Decálogo. Você vai dizer o seguinte, no Decálogo o que você vai dizer é, não matarás. Olha só. Porque o Decálogo, ele é apresentado como uma lei moral atemporal, mas ela foi apresentado naquele período, foi. Só que ele em si, ele tem essa virtude. Ele é sobrenatural. Daí que, voltando, fica claro que Deus, ele não está submetido à cultura. Ele é transcendente à cultura. É só uma das maneiras da gente perceber isso, como o próprio texto de Gênesis, né? Então a ideia é esta. Onde queremos chegar? Né? Que conclusão nós queremos chegar? Que a revelação de Deus no Antigo Testamento, ela é uma apresentação ao homem, uma apresentação do Deus vivo ao homem, o Deus vivo e verdadeiro, que não deixou seu povo na escuridão de seus próprios caminhos, mas decidiu chamar o homem de dentro deste mundo caído para conhecê-lo e amá-lo de todo o coração. Para isso, Deus mostra a fragilidade da confiança em outros senhores e a importância de se render de coração àquele que é o único Senhor. Conhecer o ambiente cultural onde isso se revelou nos dá mais ferramentas para compreender o modo como Deus quer ser amado e como Deus deseja ser o Senhor de nossas vidas para nosso próprio prazer e desfrute. E aqui, assim, o Antigo Testamento é um desafio, não tenho dúvida. É um desafio para nós como leitores a essa distância cultural, a essa distância histórica, a essa distância linguística, e abordá-lo será sempre muito importante. Quanto mais a gente conseguir compreender aquela cultura, tentar entender aqueles gestos ou aquele filtro cultural por meio do qual Deus se revelou,
para justamente não cair nesse erro, como Davi levantou, né, de achar que Deus está ensinando o morticínio ou o ódio. Deus não está ensinando isso, ao contrário. Deus está só mostrando como, através daquelas culturas, né, ele se revelou como o verdadeiro Deus, como aquele que tem que ser amado, e que quando nós o amamos, ele se volta também a abençoar-nos, né? Basta olhar ali em Deuteronômio 28, né? Se andares nos meus caminhos e obedeceres a minha voz, esses estatutos, eis como serás bendito na cidade, bendito no campo, etc. e tal. Deus nos convoca ao arrependimento. E hoje nós também temos a nossa cultura. E a gente tem que também saber isto. Que nós não amamos Deus do nosso jeito. Nós também temos que fazer filtros da nossa própria leitura, de quem nós somos. Para saber que Deus se revela, e essa revelação leva em conta quem nós somos, mas Deus tem um projeto para quem somos. Então, muita coisa nós também precisamos aprender. E por mais que a gente ache que a gente tem aí uma cultura mais desenvolvida, na verdade nós só temos a nossa cultura. Ele se revelou através da história e na história. Deus é um Deus que usa a história, Ele é o Senhor da história. Então a gente precisa lidar com isso, né, e para poder aprender mais e mais aí do Antigo Testamento. Sem dúvida alguma, ainda continua aquela máxima de que Deus é o Senhor. Ouve, ó Israel, o Deus, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então tente entender como que na nossa história essas verdades se revelam. Então ele vai dizer, eu não aprovo que vocês amem outros deuses. Às vezes nós amamos nossa própria erudição, amamos nossa própria condição social, amamos nossas ideias, e é uma outra forma da idolatria se manifestar. E julgamos Deus, né? Ou tentamos negociar entre Deus e a nossa própria cultura. Isso é uma outra maneira. Se a verdade começasse a ser revelada hoje, Deus certamente usaria isto para nos mostrar a sua verdade. Como eu disse, irmãos, no início, a nossa aula hoje tem esse lado um pouco técnico. Quero que você tenha aí liberdade, né? Liberdade para entender aquela máxima que eu disse atrás. A Bíblia é clara. É uma verdade espiritualmente aplicada à nossa existência. Mas quanto melhor eu estudo, quanto mais eu conheço, isso não é um impeditivo, ao contrário, pode ser uma maneira de Deus ajudar você a crescer mais e mais neste conhecimento. Tá bom, meus irmãos? Mais alguma pergunta, filha? Alguma observação? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Que Deus ajude, que Deus nos esclareça cada vez mais, né? Cada vez mais. Peço a vocês que continuem conosco aqui na Escola Dominical, continuando a nossa lição. Próxima etapa da nossa revista são os gêneros literários. Então Deus se revela por meio de poesias, Deus se revela por meio de histórias, Deus se revela por meio de afirmações de sabedoria, e a gente vai ver tudo isso, como que isso funciona, porque ler um livro como Provérbios é diferente de ler um livro como o Livro dos Reis. Então, tem gente que fica selecionando, não gosto do Livro dos Reis, eu não gosto do Livro dos Provérbios. Não, talvez você precise aprender a ler cada um desses tipos distintos de literatura do Antigo Testamento. O que faz o Antigo Testamento também aí tem uma complexidade maior, que é justamente essa amplitude, né, de tipos de literatura que a gente tem lá no Antigo Testamento, tá bom?